Na madrugada de 7 de janeiro de 2024, uma discussão após desentendimentos nas redes sociais terminou em agressão com faca em um bar no bairro Novo Horizonte, em Marabá, resultando na morte de Ana Beatriz Saldanha Machado e ferimentos em David Gabriel Barros de Souza, que tentou intervir. Pois bem, então agora a senhora está com o objeto da palavra, a senhora pode esclarecer e apresentar a sua versão dos fatos, pois não. Bom, no dia do fato, mais cedo eu estava no restaurante, jantando. Eu tinha discutido com a Ana Beatriz por rede social. Na verdade, eu não considero nenhuma discussão, porque tinha sido uma conversa, onde ela tinha dito que eu tinha feito algo que eu não tinha feito de fato. Ela falou, como foi mostrado nos áudios, que eu tinha, como se diz, espalhado uma fofoca, que ela e o David estavam saindo, sendo que quando isso veio à tona foi por conta de uma foto que ela mesma postou e me marcou e eu repostei. A gente nunca mais tinha se falado até isso, depois disso. Eu não sabia que isso tinha sido uma discussão, um incômodo, até no dia, porque também ela tinha me largado de mão depois desse episódio. No dia do acontecido, eu fui até o bar mais cedo com a pretensão de beber. A Vanessa tinha me chamado para conhecer o local, só que no momento que eu cheguei, eu acho que era muito cedo, então tinha muita gente, e ela e o David já estavam lá. Então, por conta disso, também eu não fiquei, fui para um outro estabelecimento. Eu precisei ir para casa, depois que eu bebi um pouco. E quando eu cheguei em casa, ela tinha me mandado uma mensagem e apagado, removido a mensagem, mas tinha ficado na notificação que a mensagem tinha sido removida. Eu tomei meu banho, não tinha mais pretensão de sair de casa. Quando eu deitei, ela também tinha mandado solicitação para o meu marido no Instagram. E aí ele me mostrou, e foi quando eu perguntei para ela, mandei mensagem para ela e perguntei o que ela queria. Foi onde ela disse para mim que ela queria, já que eu falava dela, iria falar quem eu era de verdade. Eu disse para ela que ela não precisava falar para ninguém, que ela podia falar para mim mesma. Ela me chamou, ela me provocou para ir até o local. E foi onde eu fui. Eu não tinha a pretensão de matar a Ana Beatriz. Eu não tinha. Eu queria assustar, eu queria que acabasse. Eu estava só cansada de fofoca com o meu nome. Não era para ser assim. Não era para ser dessa forma. Só que quando chegou no local, a gente começou a discutir, a gente começou a brigar. Eu nem vi quando desferiu os golpes. Pois bem. E no meio da confusão, eu não tinha intenção de ferir o senhor David. Acho que foi no calor do momento, por ele ter entrado na frente. Eu perguntei se ele estava bem. Ele me mostrou, falou que não. Eu não tinha noção que eu também tinha machucado ela, porque eu não saí de casa com a minha intenção de matar a Ana Beatriz. Eu saí sim para discutir com ela, mas eu não saí com a intenção de tirar a vida dela. De nenhuma forma. E aí, quando eu fui para o outro lado da rua, eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha noção do que realmente estava acontecendo. Então, não tinha noção que eu tinha que sair dali. Então, eu fiquei ali. Em nenhum momento eu quis fugir. Eu fiquei ali. E aí, quando eu olhei pra mim, que tinha sangue em mim, eu não sabia se o sangue era meu ou se o sangue era dela. Eu realmente não sabia. O David me perguntou se eu estava bem, eu falei que estava, porque eu acho que ele também não sabia. E eu perguntei para o André se ela estava bem. O André só me disse que não sabia. Eu não tinha esse desejo no meu coração de que estivéssemos aqui hoje, de que isso fosse que acontecesse. Eu errei sim. Eu vi sim, mas não era o desejo do meu coração. E Deus sabe, e eu queria aproveitar a oportunidade para pedir perdão para todos, para a família dela, para minha mãe que está aqui hoje, porque eu não queria que nenhum de vocês estivesse aqui. Eu não queria que estivéssemos aqui, eu não queria que fosse assim. Mas aconteceu e eu não posso fazer nada para mudar. Sara, doutor Arnaldo informou aqui que a senhora só quer responder as perguntas deles, da defesa e dos senhores jurados. É isso mesmo? Sim, senhora. Tá. Então, passa a palavra à defesa, por gentileza, doutor.
Bom dia, Sara. Bom dia. Sara, nesse dia que aconteceu esse evento fatídico, a senhora passou na rua daquele bar onde estava a Ana Beatriz e o David? Sim, a André tinha me chamado, a Vanessa tinha me chamado para ir até esse bar, porque ela nunca tinha ido, ia perto de onde ela estava morando. Só que quando a gente chegou, acho que por ser cedo, tinha poucas pessoas e ela não quis ficar lá. Sim. E a gente foi para um Nesse outro. momento a senhora viu a Ana Beatriz lá com o David? Vi, sim, senhor. O David prestou depoimento agora há pouco, ele disse que a senhora passou, tirou uma foto deles. Isso aconteceu? Não, senhor. Inclusive, quando eu cheguei, ele me viu e me cumprimentou de longe com a cabeça. Eu acho que se eu tivesse tirado a foto, ele teria intervido ou falado alguma coisa. Entendi. Eu não tirei nenhuma foto. Essa rusgazinha que existe entre a senhora e a Ana, era antiga? Não, senhor. Não. Ela originou de onde? Do local de trabalho de vocês? Olha, quando surgiu, já tinha uns dias que eu tinha saído desse local, né? Ela me mandou uma mensagem perguntando sobre esse assunto que já foi citado, né? Se eu quem tinha falado, sobre a postagem da foto que eu tinha repostado, que ela mesma tinha feito a publicação, mas não era antigo. Tá. Aí a senhora, quando chegou em casa, ela tinha mandado uma solicitação para sua esposa, a senhora falou, né? Sim, senhor. Aí a senhora mandou mensagem para ela perguntando por que ela teria... Sim, senhor. Já que vocês não estavam se dando bem, correto? Sim, senhor. Aí ela respondeu o que para a senhora? Que iria falar quem eu era de verdade. Aí vocês começaram a discussão em rede social. Sim, senhor. Essa discussão ela foi se acalorando, uma ofendendo a outra? Sim, senhor. Foi. A senhora avisou para ela que estava indo lá? Sim, ela que me chamou para ir lá. Ela disse que eu sabia onde ela estava. A senhora lembra a frase que ela utilizou para lhe chamar para ir para lá? Vem aqui, Alecrim Dourado, você sabe onde eu tô. Como é que é? Vem aqui, Alecrim Dourado, você sabe onde eu tô. Uma coisa assim. Entendi. Entendi. Teve umas testemunhas aqui que prestaram depoimento e disse que a senhora namorou com um rapaz e tinha puxado uma faca para um rapaz e não sei o que. Isso aí existiu? Não, senhor. A senhora figura como autor em algum processo penal aqui nessa comarca? Não, senhor. E Inclusive... como vítima? A senhora funciona em algum processo na qualidade de vítima aqui? Sim, senhor. Era isso que eu ia esclarecer para o senhor. Nesse processo que eu acho que citaram, eu que sou a vítima. Eu que fui agredida, estava grávida na ocasião, perdi um bebê, passei 10 dias no hospital. E você na época foi agredida por quem? Pelo meu ex-marido, pelo meu ex-companheiro. Depois que a senhora está presa, houve alguma audiência desse processo? Sim, senhor. Eles ouviram na qualidade de vítima? Sim, senhor. Entendi. E a senhora perdeu um bebê durante esse período? Sim, senhor. Esse rapaz que praticou essa violência doméstica contra a senhora não é o mesmo que a senhora convive hoje, Não, correto? senhor. É um anterior. Sim, senhor. Como é o nome dele? Wilson. Wilson, né? Perfeito. Bom dia, Sara. Bom dia. Na hora que você chegou lá no Ponte do Litrão, que houve, a Ana Beatriz mandou a mensagem, a senhora se recorda qual o sentimento que a senhora estava tendo naquele momento para cometer aquele ato? Raiva. Fúria. Estava zangada. Zangada pelo quê? Por tudo. Pode continuar? Pode continuar. Por toda a discussão. Por toda a discussão que eu já vim com raiva de casa. Já estava cansada de estar discutindo. Já estava cansada dela ter dito que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito. E eu fui com a intenção de esclarecer a situação. A senhora se arrepende do que fez? Sim, senhor. Se pudesse voltar no tempo, a senhora teria feito diferente? Eu preferia ter morrido naquele dia, senhor, do que estar aqui hoje. Ô Sara, você hoje tem 22 anos, né? Sim, senhor. Na época você tinha menos de 21, correto? Sim, senhor. A senhora trabalha desde que idade? Desde os 14 anos, senhor. Desde 14 anos. A senhora trabalhou aonde?
A senhora sabe declinar aqui os locais? Sei, sim, senhor. Aonde? Eu trabalhei na barbearia Esquadrão da Barba, onde foi meu primeiro emprego. Trabalhei na clínica Potiguar como recepcionista do Dr. Francisco, ginecologista obstetra. Trabalhei na Coach, na Charmosa e na Algericolo. Entendi. A senhora foi criada pela sua mãe? Sim, senhor. Pela minha mãe e pela minha avó, com as Pela duas. sua avó. Seu pai não? Não, senhor. Entendi. A senhora assinou sua carteira de trabalho com quantos anos? A senhora recorda? Eu acho que é o de 18. 18, né? Aí depois a senhora foi fazer curso de enfermagem, foi isso? Sim, A senhora senhor. falou que estava estagiando lá na Como técnico de enfermagem no Hospital técnico de Santa enfermagem. Teresa. Estava em que período já? A senhora lembra? Eu estava finalizando, era o estágio final. Estágio final. A senhora estava estagiando aonde? Hospital Santa Terezinha, na Velha Hospital Marabá. Santa Terezinha, né? Não, tá bem. A defesa está satisfeita, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor. Senhores jurados, os senhores têm algum esclarecimento a ser feito? Como eu falei por escrito, um dos oficiais de justiça pode alcançar, por gentileza? Sara, por que a senhora apagou as mensagens? Eu apaguei todas as mensagens do meu celular. Eu nunca tinha sido presa. Então, de primeiro, eu pensei que o meu celular fosse ficar com o meu esposo. Eu apaguei todas as mensagens do meu celular. E com a Ana também. Todas as mensagens, e quero dizer assim, além dessas também Sim, que eu a senhora apaguei. tinha trocado com a Ana, Eu apaguei. outras mensagens Sim, também. senhora, eu apaguei todas as mensagens do meu WhatsApp, do Instagram. Certo. Numa das oitivas realizadas de uma pessoa aqui hoje, foi falado que houve lá uma percepção de que foi tirada uma foto do David e da Ana pela pessoa que estava com a senhora num primeiro momento. A senhora sabe se ela tirou essa foto? Como que foi essa situação da foto? Não, senhora. Não sei. A senhora não sabe? A senhora chegou a pedir para alguém tirar foto dela? Não, senhora. Deles ali naquele ambiente? Não, senhora. E até esse momento, eu nem sabia dessa história de foto. Nenhum momento foi tirado nenhuma Porque foi dito aqui, só para esclarecer a senhora, que antes da senhora parar, a senhora passou de moto acompanhada de uma outra pessoa na garupa. E essa pessoa tirou fotos das pessoas que estavam lá no Ponte do Litrão, né? No caso, Ana, David, enfim. A senhora sabe dessa situação? Esse fato não é verdadeiro, senhora. Eu fui, igual eu falei no começo, mais cedo eu tinha passado no estabelecimento, porque a Vanessa tinha me chamado, só que Cris, estava afasta um pouco. Oi. Muito vazio e a gente foi para um outro bar beber. Mas nenhuma foto foi tirada em nenhum momento, senhora. Por que a senhora portava uma faca nessa oportunidade, né, no dia dos fatos? Bom, como eu bem sabia, ela não estava sozinha. Uhum. E eu sabia que, por ser uma discussão, ela estava com raiva e tinha outras pessoas com elas. Eu tinha o intuito de assustar. Não era que acontecesse como foi. Entendi. Mais algum esclarecimento, senhores jurados? Pois, vou pedir aos oficiais de justiça que retirem lá, por gentileza. Nesse dia, a senhora tinha feito uso de bebida alcoólica, estava embriagada, outro substância psicoativa que poderia mexer aí com a sua... Outra substância psicoativa? Sim, senhora. A senhora tinha feito uso do quê? Eu tinha bebido, né, no outro estabelecimento que eu fiquei, que é um estabelecimento no Novo Horizonte também, e tinha feito uso de substância cocaína. Então, nessa oportunidade, na data dos fatos, a senhora estava bêbada? Sim, senhora. E estava fazendo uso, e tinha feito uso de cocaína há quanto tempo antes? Mais ou menos, aproximadamente. Uns 40 minutos. Tá. A senhora mencionou agora há pouco que a senhora tinha aqui a intenção de assustar em razão de toda dessa conversa que a senhora estava tendo lá, desenvolvendo com a Ana Flávia. Aí,
A senhora, então, estava com uma faca para essa finalidade? Sim, senhora. Mais algum esclarecimento, senhores jurados? Alguém tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento a ser feito? Não? Tem mais alguma coisa, Sara, que você queira falar, que não foi lhe perguntado, observando que agora é o momento que a senhora tem para falar diretamente. Se a senhora tiver mais alguma coisa para falar, agora é esse momento. Não, senhora. Então, dou por encerrado o seu interrogatório. Promovo a somatória da pena dos delitos diante de que fica a acusada Sara Nunes definitivamente condenada a 13 anos e 18 dias de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão e mais 9 meses de pena privativa de liberdade na modalidade de detenção, nos moldes tipificados na inicial e reconhecidos pelo Conselho de Sentença nesta oportunidade. Considerando a pena aplicada com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.